Sim, já tô animado pra Copa. Finalmente chegamos. Período de Copa do Mundo. Oficialmente começou a Copa. Já com o primeiro jogo entre México e África do Sul. Vitória dos mexicanos pelo placar de 2-0. Nenhuma surpresa, né? O México era a seleção mais forte antes do jogo, né? O elenco, o jogador por jogador, tinha a seleção mais forte. Dentro de campo dominou a partida. Pouco sofreu com a África do Sul. A África do Sul que apostou aí num jogo de contra-ataque, né? Claramente estava num jogo mais defensivo, num jogo de contra-ataque, enquanto o México partiu para cima, tá jogando em casa, com a torcida toda a seu favor. E de fato tomou as ações do jogo, abriu o placar logo cedo com o Quiñones, depois com o Raúl Jiménez fechou a conta. O África do Sul que ainda teve mais 2 jogadores expulsos, o México teve mais um jogo de 3 expulsões, a arbitragem brasileira, inclusive, o Wilton Pereira Sampaio, um dos 3 árbitros brasileiros na Copa do Mundo, né? O Wilton Pereira Sampaio, Rafael Claus e Ramon Abate Abel, que são os 3 árbitros. E nenhuma surpresa de fato, vitória do México 2-0, um grupo que tem México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, né? Mais tarde, inclusive, 11 horas da noite, vai ter Coreia do Sul e República Tcheca também, pelo grupo A. Bom, o México dominou as ações, mas falhou muito também na questão ofensiva, criou muitas oportunidades, botou bola na trave, poderia até ter feito um placar mais elástico, também contou com falhas da África do Sul. Sim. Né? O segundo gol não foi uma jogada mais construída, depois que o Roberto Alvarado, ponta direita, né, que joga ali com perna esquerda, ele cruzou a bola para o Raúl Jiménez fazer o 2-0, mas o primeiro gol foi uma falha de saída de bola, né, o goleiro Williams da África do Sul tocou pro zagueiro africano, ele foi muito parecido com o gol que o Egito sofreu contra o Brasil, né, ele foi dominar a bola, não percebeu que tinha um adversário logo atrás dele, e aí o México chegou ao gol, né? Depois, no segundo tempo, ainda teve mais uma outra falha. Aí nesse caso foi o próprio goleiro Williams que deu a bola nos pés do jogador do México, que não sei, eu até comentei com o Thiago na hora. Eu falei assim, Thiago, não sei como foi que ele perdeu esse gol, porque tava só ele à trave. Olha, e depois ainda tinha, e além disso ainda tinha mais 2 companheiros ao lado que se ele tocasse, com certeza, fatalmente eles fariam o gol. Se fosse uma seleção um pouco mais forte, talvez o México não tivesse vencido essa partida, né? Mas foi assim uma partida muito legal, gramado perfeito, né? Estádio Azteca, que entra para a história agora com esse jogo do México, entra para a história como o estádio que mais recebeu, que mais sediou jogos de Copa do Mundo. São 3. O México, né, é o país que mais sediou, e o Estádio Azteca estava envolvido em todas as Copas que o México sediou. Em 70, né? Em 70, né, minha amiga Mara? Você lembra bem de 70? Lembro. Lembra? Foi o que aconteceu em 70, você lembra? Lembro. Cadê minha memória, Thiago? Thiago, foi o que aconteceu em 70. Eu joguei pro Thiago agora. Minha memória diz que não estamos... Vambora, foi o tricampeonato da seleção. Inclusive, recomendo aqui, quem tá nos ouvindo aí, tiver como assistir, acessar a Netflix, assista, porque tem um documentário não, uma série da seleção de 70, muito, muito legal mesmo, né, contando os bastidores, enfim, como foi que o Brasil, esse caminhada todinho até o Brasil chegar ao título, o tricampeonato. E depois, em 86... o México novamente sediou a Copa do Mundo, e agora em 2026, né? Só que nesse caso, junto com os Estados Unidos e Canadá, para esse ano. Mas as outras 2 vezes, o México sediou sozinho a Copa do Mundo. Eu lembro da de 94. 94 nos Estados Unidos. Eu lembro bem dela. Exatamente. Nós temos 2 países aí que o Brasil ganhou Copa, né? Ganhou no México em 70 e ganhou nos Estados Unidos em 94. E os 2 estão sediando. Quem sabe se não é um indício? Eu, como um pouco supersticioso que sou, né? Quem sabe se não é um indício? Né? Diz que a esperança é a única... Esperança é a única que morre. A esperança da Mara é a única que morre. Não, é a última. Caramba! O negócio tá complicado, viu?
Eu tentando jogar pra cima aqui, ela vai e me solta uma dessa. Não, é porque sempre tem quem faça aquela piada, né? Esperança é a última que morre. E não é legal você ter uma sogra com o nome de Esperança. Como eu não tenho sogra, eu posso falar se fazer essa piada. O nome da minha sogra não é Esperança. Meu Deus. Mas vamos lá. E aí, temos esse jogo agora mais tarde, né? Em paralelo a isso, esse jogo do México, nós temos também a nossa seleção treinando aí forte pra estreia, que já é no sábado, né? Eu já tava com a cabeça amanhã é sexta ainda. Calma, Vitor. Calma, porque eu tô ansioso. Já é no sábado contra o Marrocos, tá? Jogo 7 horas da noite. E eu queria trazer aqui a sonora, que ontem eu não consegui trazer, porque tinha outros assuntos, né? A gente precisou falar sobre outros assuntos, principalmente o jogo da seleção feminina. Mas hoje eu queria trazer essa sonora, que foi o Rafinha, que foi pra coletiva ontem, falar sobre o desempenho dele na seleção, né? E reconhecer, isso foi muito importante, reconhecer que ele não entrega na seleção o que ele entrega no clube que ele defende, que é o Barcelona. Vamos lá. Eu já consegui entregar, sim, muita coisa pela seleção. Obviamente que a gente não pode ser hipócrita e falar que foi igual aconteceu no clube, mas eu acho que dentro do possível, dentro daquilo que a gente estava passando, principalmente nesse último ciclo de Copa, acho que eu consegui entregar, sim, um bom futebol, mas como a gente, principalmente dentro do vestiário, a gente é muito consciente disso, que a seleção brasileira ela é feita de resultados. Se a gente não tiver resultado, a gente vai ser cobrado. Então, a partir do momento que a gente está sendo cobrado por algo que a gente está fazendo no clube, eu acho que é porque a gente tem total capacidade de fazer isso pela seleção também. E eu, mais do que ninguém, eu sou um que, se tiver que falar que a gente precisa melhorar, eu vou falar e não tenho problema com isso. E acho que a gente pode melhorar, não só eu, como vários jogadores também têm essa consciência de que pode chegar o mais próximo, estando na seleção, do que representa nos clubes, e a gente está trabalhando para conseguir isso. Confiante. Pois é, ele tá certo, né? Na verdade, Mara, eu vou te dizer, isso é um mal que com exceção de alguns atletas, né? Não foram todos na história da seleção, mas os grandes jogadores nunca entregam o que entregam nos seus clubes. É bom que se diga também a questão do entrosamento com o restante do elenco, é diferente porque não tem o trabalho do dia a dia, e a gente sabe que esse trabalho do dia a dia é fundamental para que haja um entrosamento, um melhor desempenho, mas de fato nunca é a mesma coisa. Vinícius Júnior não é a mesma coisa na seleção do que é no Real Madrid, Rafinha também não é na seleção o que é no Barcelona, até porque, Mara, eu vou te dizer uma coisa, se eles fossem o que eles são nos clubes, a seleção brasileira estava feita, porque o Vinícius Júnior é protagonista no Real Madrid, Rafinha é protagonista no Barcelona, Casemiro não é protagonista no United, mas foi protagonista nessa reta final de temporada. Bruno Guimarães é protagonista no Newcastle, Marquinhos é protagonista no Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhães é protagonista no Arsenal. Então, se eles entregarem o que eles são nos clubes, a seleção brasileira com toda certeza entra forte para brigar por esse título. Mas é interessante ele ter admitido isso, porque não é comum os atletas admitirem que de fato ainda estão deixando a desejar em relação ao nível de desempenho na seleção do que em comparação ao que eles são nos clubes, né? Então, tomara agora que, né, com essa declaração, que ele também pega essa declaração e traga para ele mesmo, leve para ele mesmo, e ele consiga ser o Rafinha, ser na seleção o Rafinha que ele é no Barcelona, porque se for, minha amiga, vai ser muito bom pra gente, muito bom, porque ele no Barcelona ele joga muita bola, inclusive jogou várias vezes contra o Ancelotti e várias vezes derrotou o Ancelotti na época que o Ancelotti treinava o Real Madrid, né? Ele várias vezes marcou gols contra o Real Madrid, derrotando a equipe do Ancelotti. Mas enfim, saindo agora da seleção brasileira, a gente vai falar do Ceará, porque o Ceará ontem venceu o Avaí por 2-1, voltou a vencer na Série B, é o 12º colocado, 16 pontos, se aproximou um pouco mais ali daquele playoff, né, para brigar pelo acesso, mas o Ceará não só a vitória, mas também o Ceará não só trabalhou na vitória, mas também está trabalhando nos bastidores. O Ceará está se movimentando no mercado,
da bola, atrás de reforços. O Ceará deve contratar cerca de 9 jogadores nessa próxima janela de transferências que se abre no dia 20 de julho. Alguns nomes já estão surgindo. Brian Borges, a gente já trouxe aqui, lateral direito. Igor Cariús era um jogador que o Ceará tinha interesse, né, jogador do Mirassol, mas que tá indo de fato pro Vila Nova. Outro jogador que o Ceará tem interesse é o Renan Peixoto, atacante do Atlético Paranaense, que na reta final da Série B do ano passado foi muito bem, marcou gols decisivos pelo Atlético Paranaense, ajudou o Atlético Paranaense a subir de divisão e que nesse ano não está sendo utilizado. Jovem jogador, centroavante. Outro jogador que o Ceará tem interesse é o atacante Galeano, ponta direita, que defendeu o Ceará na temporada passada e foi embora para o Mirassol, mas nessa temporada não está conseguindo desempenhar um bom futebol e não está sendo utilizado, e o Mirassol não tem interesse de ficar com o Galeano. O Ceará agora vai tentar repatriar o Galeano para essa temporada. Lucas Mugni, também do Mirassol, já está retornando para o Ceará. Essa negociação do Lucas Mugni, que também defende o Mirassol, foi a seguinte: o Ceará rescindiu com o Fernandinho, né, ponta esquerda, e o Fernandinho foi embora para o Mirassol. O Ceará manteve um percentual do passe do Fernandinho para futuras negociações. Caso o Fernandinho vá bem no Mirassol, o Ceará ganha uma porcentagem em cima do valor negociado. E, em contrapartida, o Lucas Mugni rescindiu com o Mirassol e está voltando para o Ceará. Meia que também defendeu o Ceará na temporada passada, aliás, defendeu o Ceará em 2024 e 2025, e que nesse ano foi defender o Mirassol, né, que está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, mas também lá não foi bem e está retornando agora também para o time do Ceará. Então o Ceará está nesse mercado, está buscando outros nomes também, né? Tem um goleiro que o Ceará está atrás também, mas esse nome o Ceará não revela. O Ceará que está negociando também com o Júnior Rocha, técnico do Paysandu, tá? Mas hoje o Júnior Rocha negou qualquer acerto com o Ceará, disse que de fato recebeu uma proposta, admitiu que recebeu uma proposta, né? Mas que não tem nada acertado com o time do Ceará. O Ceará tá atrás aí de reforços porque o time não tá bem na Série B, é um time que tá em meio de tabela e o Ceará é uma equipe que quando caiu era apontada como um dos postulantes ao acesso para a primeira divisão. Então o Ceará vai fazer uma grande reformulação no elenco para essa próxima janela em busca de tentar se recuperar na tabela de classificação para tentar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.